Olá, meu irmão e minha irmã. O evangelho de hoje fala de um encontro de Jesus com os fariseus. E os fariseus perguntam para Jesus quando viria o reino de Deus. E Jesus diz o seguinte: olhe, o reino de Deus não virá de modo ostensivo, fazendo barulho, espantando todo mundo, como algo espetacular. Não. O reino de Deus já está no meio de vós. O reino de Deus, meu irmão e minha irmã, chegou com Jesus há mais de 2000 anos atrás. O reino de Deus é o reino onde Deus é quem opera, quem impera, quem está no centro. Muitos de nós, a gente às vezes até escuta isto, pessoas diante de problemas, de dificuldade, dizerem assim: mas vai chegar o tempo melhor, Deus vai vir. Gente, Deus já veio. Ele já veio. O reino de Deus chegou com ele. Por isso que ele dizia: vocês querem saber quando vai chegar? Não, ele já está aqui. Toda a pregação de Jesus foi falando sobre esse reino que já está conosco. Porque Jesus é o reino de Deus. Como assim? O reino, a gente pode entender que seja um espaço, um domínio de um rei. Pois bem, o rei de nossas vidas é Jesus. O rei da nossa história é Jesus. Toda a Sagrada Escritura no Antigo Testamento prometia a chegada do rei. E este rei chegou. E quando ele chegou, chegou o seu reino. Mas não um reino como as pessoas da época queriam, um rei que todo enfeitado de ouro, todo poderoso no sentido de destruir os inimigos, de destruir o poder de Roma, de sentar na cadeira. Não. O reino de Deus é o reino do amor, é o reino da paz, é o reino da justiça. E há mais de 2000 anos que este reino está no meio de nós. E está não apenas no meio de nós, mas também depois Jesus vai dizer: o reino está dentro de vós, porque está dentro de mim, está dentro de você. Porque eu e você somos casa de Deus, porque nós recebemos Deus para inabitar em nós pelo sacramento do batismo. Então o reino de Deus está em mim, está em você. Por que que eu não experimento esse reino? Porque eu não permito. Porque eu tenho resistido à vontade de Deus. Porque eu não me abro para que seja Deus que governe a minha vida. Enquanto eu resistir a Deus, enquanto eu colocar a minha vontade na frente da vontade de Deus, enquanto eu ignorar a presença de Deus na minha vida, este reino não acontece. Eu posso continuar vivendo, trabalhando, me alimentando, estudando, acumulando títulos e mais títulos, cuidando de mim, mas se eu não conheço o dono deste reino, se eu não tenho uma experiência com este rei, o reino de Deus não acontece na minha vida. Jesus trouxe o reino para nós. Mas é preciso que eu queira, porque esse rei, ele não se impõe. Ele não entra à força. Esse rei, ele bate na porta.
É preciso que eu abra a porta do meu coração. E quando a gente fala de coração, não estamos falando de sentimentos, não estamos falando de emoções. Quando a Bíblia, na Sagrada Escritura, quando a palavra fala de coração, está falando do centro das decisões do homem. Quando eu tomo a decisão de querer Deus na minha vida. Não um Deus para estar toda hora me defendendo disto e daquilo, um Deus que é para vir me curar de todas as minhas enfermidades, um Deus que é para me dar prosperidade, um Deus que é para toda hora me proteger de modo que nada de ruim aconteça comigo. Não, não é. Deus é uma pessoa que criou a cada um de nós para estar com Ele. É uma pessoa que tem saudade de nós. É uma pessoa que quer relacionar-se conosco. Não é um pronto-socorro. Não é um comerciante. Muitos de nós entendemos Deus como alguém que comercializa algo. Eu dou isso para você, Deus, e você faz isso na minha vida. Não, não é isto. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Senhor, nosso Salvador. Deus é o próprio amor. Então, o reino de Deus já está no meio de nós. Jesus trouxe este reino. Mas eu posso nascer e morrer e nunca conhecer este reino. Porque isso vai depender do meu querer ver, do meu querer experimentar, do meu querer e do meu deixar-se mover por este Deus. O reino de Deus existe para mim e para você. Que este reino dá-se inteiro para nós, em tudo. Está pronto para nossa felicidade, mas é preciso que eu queira. Então comece a pensar nisto hoje, agora, não deixe para pensar amanhã. Não deixe para ver depois. Comece a pensar, eu conheço esse reino, este reino que existe há mais de 2000 anos, este reino que foi feito para mim, eu conheço este reino, eu experimento o reino de Deus na minha vida. Deus reina na minha vida pessoal, Deus reina nos meus relacionamentos pessoais, Deus reina na minha casa, na minha família, Deus reina aonde eu trabalho, Deus reina na minha profissão, porque mesmo sendo imenso, tão grande, infinito esse reino, Ele quer reinar na nossa pequenez. Pense nisso. Convide o Senhor para reinar na sua vida.